Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo, pessoal. Agora eu tenho uma dica para você que gosta de um bom churrasco, com carne de primeira, comida de qualidade e um ótimo ambiente para você almoçar e levar sua família. Você tem que conhecer o melhor self-service com churrasco do Barreiro. Venha conhecer o Aredes, bar e restaurante, o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Funcionamento de segunda a domingo, com pratos especiais e diferenciados aos finais de semana e feriados. Telefone 2511-3535, 2511-3535. Endereço na tela para você. Então, pessoal, se você é da região do Barreiro, quer saborear aquela bela picanha, filé ao alho, medalhão de frango ou até uma boa carne de jacaré, vá conhecer o Aredes. Você encontrará uma ótima estrutura com espaço kids para as crianças, bom atendimento, comida de qualidade. E aí vamos também encontrar lá com o Jarrão, que está lá todo feliz por enquanto, né, Jarrão? Com a América, porque o América deu uma reagida aí, venceu a Ponte Preta, mas agora tem pedreira, hein? Vai pegar no sábado o Paraná. Então vamos falar do América. Venceu a Ponte Preta na terça-feira por 1-0 em Campinas, enfrenta agora o Paraná no sábado, lá em Curitiba, às 5 horas da tarde. E aí, Fred, você tá meio ainda receoso em relação a essa volta por cima do América? Não dá para cantar a vitória ainda, não? Não, não dá não. Eu ainda tô, na verdade, não é só receoso, não, eu tô pessimista. Os reforços que chegaram para a América não foram de primeiro nível, a gente sabe das limitações financeiras que a América tem, e eu acho que a situação está mais tensa do que a gente pode pensar. A sequência de jogos é muito pesada para o América, vai ter dificuldades, o elenco não é tão numeroso assim que dê opções ao treinador, então eu ainda estou um pouco pessimista. Vou querer esperar um pouco mais, pelo menos mais umas 3 rodadas, para a gente poder analisar qual vai ser realmente o destino desse América nessa Série B. Agora, Vinícius, o América passou pela Ponte Preta, tem mais um jogo contra o Paraná fora, mas depois ainda tem 2 jogos dentro de casa, porque pega Londrina, Cuiabá. Eu encontrei com o Thiago Reis ontem lá no Independência, ele disse assim, o América é assim, ganhou da Ponte Preta, vai ganhar do Paraná, mas você pode ter certeza, depois decepciona a torcida aqui em Belo Horizonte. Como é que você vê aí esse caminho do América? Um empate, por exemplo, contra o Paraná podia ser uma boa, mas aí dentro de casa tem que vencer, né? O problema é que o América é muito imprevisível, é justamente o que o Thiago falou. O América tem 2 vitórias na competição, as 2 fora de casa, em jogos até inesperados mesmo, que o América fosse vencer. Quando a gente apostava, o América agora vai jogar em casa, dá para vencer, e decepciona. Então, acho mais fácil o América ganhar do Paraná fora do que ganhar depois em casa, os 2 jogos seguidos. Porque o América também não tem aquele apoio da torcida, né? Geralmente a gente vê quando os clubes estão despencando, quando é clube de massa, a torcida compra a briga, mesmo com o time mal, na bronca com a diretoria, mas abraça o time e dá aquele apoio, incentiva mais. Infelizmente com a América não é assim, é um público de 1.000, 2.000 pessoas no máximo, então também não faz aquela pressão em casa e isso prejudica. Agora, Bira, falando de clássico, domingo tem Atlético e Cruzeiro, 7 horas da noite no Independência. O horário eu não acho uma boa para o clássico, 7 horas da noite, não. Eu até brinco, sabia, que eu acho que o governador ele tinha que decretar uma lei que fosse Atlético e Cruzeiro tem sempre que ser às 4 ou 5 horas da tarde no Mineirão com torcida dividida. Ponto. Isso tinha que ser lei. Porque aí sim nós vamos voltar à tradição desse grande clássico em Minas Gerais. Mas não vai ser assim, vai ser de novo no Independência, 7 horas da noite, né, com 10% de torcedor por Cruzeiro, aquela história toda que a gente já está cansado de saber. Mas eu te pergunto, o Atlético não vai ter jogo durante o meio da semana que vem. Agora dá uma pausa aí na Sul-Americana, próximo jogo só dia 21. Com isso, o Rodrigo Santana pode colocar força máxima. Você iria com o time que foi ontem ou algum tipo de mudança aí por ser o Cruzeiro, alguma mudança tática, alguma coisa? Não, eu acho que o time que iniciou a partida ontem é o time ideal do Atlético. Quem que a gente poderia mudar ali no meio de campo? Giovânio? Não, eu acho que se a gente está aqui falando de 2 jogadores que foram importantes para o Atlético, estão completamente fora de forma, é a sequência, aquilo que eu disse aqui, é a sequência. Se não colocar para jogar,
e o Atlético fica uma semana aí, quando a gente fala descansando, é treinando, porque o jogo é pesado. Quando o Cruzeiro tem uma semana pesada, na quarta-feira tem um jogo importante, o Atlético não. Eu manteria esse time aí e, se houver necessidade, durante a partida, fazer as modificações. Porque o Atlético, embora não tenha um grande elenco como tem o seu adversário, o Cruzeiro, mas ele tem alguns jogadores que têm correspondido. Então, isso aí, eu manteria esse time aí, não modificaria, não ia, como diria lá na minha cidade, Alto Doce, não ia procurar chifre na cabeça de cavalo, não. Agora, Fred, você tá rindo aí concordando? Ele tá rindo do chifre da cabeça de cavalo? É isso? É. Bom, agora eu te pergunto, o Bira, no começo do programa, aí no Bloco do Cruzeiro, disse, ó, eu acho que deveria ir com um time alternativo. Se for pensando dessa maneira, né, mesclar, deixar alguns jogadores aí para descansar, qual seria aí esses jogadores que você acha que deveriam ter um pouco de descanso para serem preservados para o jogo contra o Internacional? Olha, a sequência é grande para todos, mas tem uns que têm jogado mais. Se você parar para pensar, o próprio Henrique praticamente não sai do time, a dupla de zaga, Léo e Dedé, também estão jogando praticamente todas as partidas. No meio-campo, o Robinho já descansou, o Thiago Neves já esteve fora, então o Ariel Cabral não era titular no início. Então tem uma série de jogadores que estão em condição melhor. Mas como é que você vai tirar ao mesmo tempo? Pensar em tirar Fábio, Dedé e Léo da zaga. Você vai destruir o sistema defensivo do Cruzeiro. Então é complicado. Pode pensar o Léo, por exemplo, o Henrique e talvez um dos jogadores mais ofensivos, o Marquinhos Gabriel, também é um que jogou pouco na temporada. Então é a opção do treinador. E o Thiago Neves, baseado na fisiologia. Aquele probleminha da panturrilha, sempre tem aquela situação, no último jogo, né, muita gente até criticou dele ficar até o final nesse jogo contra o River, porque estava praticamente paradão ali no campo. Mas o Thiago Neves, no clássico, ele tem uma história, né? A gente sabe que ele é um jogador que nos grandes jogos tem um poder de decisão, muitas vezes consegue, até mesmo jogando mal, ter a famosa estrela e acabar decidindo também. Ele gosta de jogar os clássicos, a maioria dos jogadores gosta, claro, ninguém quer ficar fora de um jogo como esse, mas em termos físicos ele tem um histórico muito ruim. Se for para entrar e correr o risco de perder o jogador por uma decisão importante, como vem depois, e a sequência do campeonato, aí tudo bem, aí eu concordo que ele especificamente deva ser poupado. Bom, antes da gente chamar a Ana Cláudia com a última participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que se preocupa com o seu corpo, com a sua saúde. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Agora vamos dar a última passadinha com a Ana Cláudia, a participação do pessoal de casa. Primeiro, aí a resposta correta para quem ganhou o par de ingressos para o show do Paulo Ricardo é RPM. O primeiro a responder foi o Cláudio Evangelista. Parabéns, você ganhou. Vamos para os abraços de hoje aí pelas participações. Para o Almir aqui da Rádio América, Maurício Moreira de Poços de Caldas, Odair da Silva de Lavras e Marcelo Santana. O Tião do Justinópolis envia um abraço para o Neto Enzo. Um abraço para vocês também. Samuel, Cruzeiro 2-1 contra o Atlético. Só pipoca contra os argentinos. O Fernando Ribeiro de Abreu. Mano, tem que pôr o time para jogar para frente. Coloca Robinho, Thiago Neves e Fred na área e Pedro Rocha como falso 9. Envia um abraço para a galera do quiosque da Maíta. O Anderson do Barreiro, eu já sabia que o Galo ia ganhar. Acabou aquela mística contra o Botafogo. Agora que venha o Cruzeiro pelo Brasileirão, Galo 2-0. E o Edson de Contagem, quero que o Cruzeiro entre com o time completo no domingo para que na segunda-feira não venham desmerecer a vitória do Galo, dizendo que ganhamos porque jogaram com os reservas. Obrigadas pelas participações, pessoal, e até amanhã. Tá aí, o torcedor já está vivenciando aquela coisa do clássico, isso é muito legal, né? Rivalidade, né? O Cruzeiro está num momento ruim, mas o Atlético num momento bom, mas a gente sabe que na hora do clássico as coisas se igualam. Ou tem favorito em clássico, Vinícius? Eu acho que tem favorito, depende do momento. Se o Cruzeiro entrar com o time B, o Atlético é muito favorito para esse clássico. Agora, se o Cruzeiro entra com o time titular, apesar do momento ruim, o time titular do Cruzeiro, nome por nome, é melhor que o do Atlético. Aí dá uma equilibrada. Mas aí também tem uma inversão de valores, né, Bira? Porque quando você entra com um time mesclado, você joga toda a responsabilidade para o time adversário que entrou com o time titular, né? Verdade. E a gente já cansou de ver clássico em que o Atlético estava muito melhor que o Cruzeiro numa fase ruim, o Cruzeiro entrar e vencer e vice-versa. Então, isso conta realmente. Você entra com um time mesclado,
opa, o atleta está entrando com titular, então a responsabilidade é toda em cima. Mas eu creio que vai ser um grande jogo. Posso mandar um abraço? Pode. O Amador que esteve aqui lá de Campo Belo, esteve nos visitando, é ele, o Wilder, o Zé Guedes, o Luciano, essa turma toda lá. É 100% o bate-papo esportivo em Campo Belo. Você tem que mandar um abraço também, né, para sua esposa que fez aniversário ontem. Verdade, minha esposa Juliana fez aniversário ontem. Um beijo, te amo. E ontem foi um jantar muito bacana, regado ao jogo do Atlético e Botafogo, que a gente não podia deixar de assistir. Nos poupe de detalhes, Bira Marinho, nos poupe de detalhes. Ó, já que essa turma aqui não vai estar aqui amanhã, vamos rapidinho falar sobre placares para Atlético e Cruzeiro. Começando com quem aqui? Vamos começar com o Fred Teixeira. Vai lá, Fred. 1-0 Atlético. Ó, vou inverter a ordem aqui, vou jogar no Bira. E aí, Bira? 2-0 Atlético. Gols de? Puxa, aí você me pegou, hein? Vinícius e Otero. Só para te complicar um pouquinho. Vinícius Andrade, placar e quem vai fazer os gols, se é que vão ter gols. Tá certo, vamos lá. Para mim vai ser 2-1 pro Atlético, gols de Ricardo Oliveira e Tiará, e o Cruzeiro, Fred vai jogar e vai descontar. Ó, então pelo que eu tô vendo aqui, tá todo mundo achando que vai dar Atlético. Pela fase do Atlético. É pelo momento. Pelo momento. Sim. E, inclusive, com o Pastor aí vai dar uma... Vai tirar aquele peso. Aquela zica. Tá aí. Bira, valeu pela sua participação. Obrigado. Valeu, Fred. Breno. Valeu, Vinícius. Breno. Quem perdeu o trecho do programa tem reprise 11 horas da noite, enquanto marcado amanhã, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Até amanhã.